antes de começarmos mais essa aula. Senhor Deus, muito obrigado por todo o que concedido a nós. Obrigado por esse dia que tivemos, por tuas bênçãos e pelo teu cuidado. Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender mais essas lições preciosas que receberemos hoje. Abençoe o professor Paulo e abençoe cada participante desse grupo. Nós possamos ter discernimento para compreender e aplicar a tua vontade na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, nossos cumprimentos aos queridos amigos, irmãos. Vamos iniciar então mais esta aula, esta consideração de hoje. E gostaria de começar com o maravilhoso anúncio de que ontem ocorreu, não é, o concerto da Orquestra Filarmônica Adventista no Teatro do SESI, em São Paulo. E isso me remete, deu para ver alguns vídeos, não é? O maestro Getro publicou e a gente acompanhou. É interessante a gente se perguntar o quanto que a gente tem contato com a música erudita, porque com a popular não precisa perguntar, que ela já está aí ao nosso redor, não é? Todos os dias, não é? A música folclórica também, todos têm acesso, mas a música de concerto, a música erudita, aquela que é exibida em teatro, não é? Você tem por costume ir ao teatro para assistir essas orquestras, concerto instrumental, de piano, violino, piano e violino, não é? De canto erudito, enfim. Eu pergunto porque esse contato com a música erudita, ela é fundamental para que, primeiro, possamos conhecê-la, segundo, né, a gente possa tirar aquelas ideias erradas ou equivocadas do que seja a música erudita. O contato pessoal, mais próximo, é fundamental para criar dentro de nós uma visão um pouco mais privilegiada do que seja a música erudita. Quando ontem mencionei que cantar as músicas do inário, os hinos mais antigos, semelhantes aos hinos dos países, e disse que era música erudita, né? Talvez alguns de nós ficamos surpresos, não é música erudita, não é? E eu penso que o contato com a música, inclusive isso em música se chama-se apreciação musical, o contato com a boa música, a frequência ao teatro. Normalmente esses concertos não são pagos, eles são abertos ao público, como o concerto da Filarmônica Adventista foi gratuito, bastava pegar o ingresso horas antes na bilheteria do teatro, não é? Esse contato, ele é fundamental, ele é importante, porque a gente vai refinando o nosso gosto. Como é que eu vou dar valor em algo que eu desconheço, eu tenho pouco contato, não é? Existem muitas músicas cristãs da época da Reforma, em arranjos de orquestra. Você encontra isso muito rapidamente digitando no YouTube, não é? Hinos, né, da harpa, ou hinos do cantor cristão, ou hinos do inário adventista, como você queira digitar, ao som de orquestras ou tocado por orquestra, você vai encontrar um farto material maravilhoso. E você, ao apreciar aquele material, aquele som, você vai perceber uma tranquilidade, uma paz de alma. Você vai perceber uma organização emocional maravilhosa. Então a gente começa com a pergunta de hoje. Você tem tido contato com a música erudita? Você
O quanto que dela você já escutou, apreciou ou sabe dizer algo? Eu, selecionando algumas frases aqui para a gente considerar hoje, vou iniciar com duas frases de Martinho Lutero. Uma delas diz: a música deve explicatio textus, ou seja, a música religiosa, ela precisa explicar, apregoar, não é? Publicar, mencionar, não é? Textos sagrados das Escrituras. O segundo pensamento diz: a música deve ser um predicatio sonora. Essas expressões em latim, a primeira quer dizer textos bíblicos explicados, e a segunda, um sermão em forma de música. O que a gente percebe hoje é que a música gospel, ela adquiriu, ela tem muita semelhança de fato com a música popular atual, música popular bem contemporânea, música popular destes últimos anos. E uma das semelhanças, assim, incontestável, é a pobreza de letra, né? As músicas gospel, as músicas que a gente entende, ou alguns acham ser músicas espirituais, essa música cristã contemporânea, né? Ela, você pode reparar que possui uma letra muito fraca, uma letra pouco teológica, ela tende a ficar presa a uma repetitividade de frases, achando que aquilo ali é didático, e não há nada de didático nisso, não é? E nós estamos percebendo que há uma não preocupação com o conteúdo das letras das músicas que os nossos jovens, nossos irmãos andam escutando como música espiritual. Ainda falando a respeito das letras das músicas, a gente vê que essas letras nada tem a ver com o propósito, né, estabelecido pela Reforma Protestante, do porquê que o cristianismo hoje está aí, não é, apregoando uma mensagem descoberta por Lutero, uma mensagem que protesta, não é, e que revela verdades eternas. Infelizmente, ao contrário de tudo isso, hoje se produz muita heresia em forma de cântico. E isso quer dizer que não quer dizer que tudo, né, 90%, 95%, né, a gente ocorre e percebe isso. E aliás, no caso, muitas heresias atuais, né, nada mais são do que velhos desvios requentados, ou seja, aquilo volta, aquilo torna novamente, né? E a razão de quase não encontrarmos hinos fracos em teologia é que ao longo do tempo eles foram esquecidos pela igreja, né? Então é muito importante que a gente atente para essa questão sobre a mensagem que as músicas têm trazido. Que mensagem? Que letra? Né? Será que essas letras, elas são letras que sobreviveram ao tempo? Letras que transcenderam o tempo? Né? Ou são letras imprecisas que a gente não sabe distinguir muito o que é que o compositor quis dizer? É possível que nós estejamos ignorando aquilo que nós cremos, não é? Disse o maestro Parcival Módulo, grande maestro que eu admiro muito, ele diz o seguinte: o problema das pessoas insistirem
em colocar a música ruim para dentro da igreja, né? É que por detrás disso, a causa maior é a crise de identidade que nós estamos vivendo. Muitos de nós não sabemos o que nós realmente professamos, não é? Nós estamos vivendo um período em que nós queremos ser iguais em tudo, com todos. E isso é um conceito que é antagônico ao que a Bíblia nos pede, ao que Jesus nos pede. Tem coisas que não dá para você ser igual, né? Você precisa ser diferente naquilo, né? Então é importante que a gente medite um pouco sobre isso, porque a identidade, quando eu sei quem eu sou, né, como diz aquele hino, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo. Quer dizer, hoje muita gente não consegue dizer isso, porque nós não sabemos muito, quer dizer, há um analfabetismo já doutrinário muito grande, não é? E esse desconhecimento também inclui conceitos a respeito do que seja o culto mesmo, né? O que é o culto? É uma programação onde eu me encontro e vou rever os amigos, ou é algo sublime onde eu vou me reencontrar com Deus, né? Então, talvez esses conceitos a gente tenha perdido ao longo do tempo. A crise de identidade também faz com que a gente tenha muita dificuldade de pregar o evangelho corretamente. É por isso que a igreja cada vez mais tem, as igrejas em geral, o cristianismo em geral, não tem preparado de forma efetiva os novos candidatos ao batismo, para que eles possam conhecer bem a doutrina, saber bem o que precisam deixar, entender bem o que precisam abdicar, sabe? Então o que a gente percebe são pessoas que são precocemente batizadas, preparadas inadequadamente, né? Há uma pressa muito preocupante de converter estas pessoas, né? Converter no sentido de fazer com que ele possa aderir, não é, aos preceitos bíblicos, né? Quer dizer, hoje a gente percebe que isso tem trazido crentes despreparados, e esses crentes despreparados acabam influenciando aqueles que já estavam anteriormente. E isso baixa as normas, isso afrouxa as normas de piedade, de conduta cristã, e isso tem trazido para dentro da igreja, não é? Elementos negativos, né? Em todos os aspectos. Esse preparo precoce tem trazido pessoas que não foram muito bem preparadas, e por isso isso certamente traz consequências negativas de convívio, no aspecto de manter os padrões estabelecidos, e facilmente a gente percebe que a igreja passa cada vez mais por uma metamorfose muito acelerada, muito rápida, né? Tudo vai mudando, né? Os conceitos vão mudando, vão ficando bem mais flexíveis e relativos demais, e isso compromete a qualidade da adoração, da música, de todos os aspectos da vida humana. Hoje já não sabemos definir exatamente, com precisão, o que seja culto, né? Aí a gente precisa pensar um pouco. E se o culto, entre aspas, que a gente tem prestado não for exatamente aquilo que Deus pede ou que Deus espera, não é?
E aí vem a pergunta: é possível, será que é possível que estejamos ofertando um culto a um Deus que esteja insatisfeito e até mesmo por essa insatisfação esteja ausente de muitos cultos que a gente tem prestado a Ele? É ou não é possível? Isso é bíblico? A gente viu que no passado aconteceu, não é? O povo prestando homenagens a Deus e Deus estava muito longe dali, né? Então isso é muito sério, isso é muito preocupante, porque quando Deus não está presente na sua igreja, o inimigo toma conta. Nós vemos isso nas histórias que foram faladas anteriormente. O inimigo tem acesso tranquilo, livre acesso para estar dentro da igreja, semeando desânimo, semeando pecado, cobiças pecaminosas na mente dos nossos queridos, de cada um de nós, não é? Desânimo espiritual com a doutrina, vontade de não vir à igreja, e por aí afora vai acontecendo as coisas, ou seja, o mundanismo, a forma de me vestir, de me falar, de me tornar cada vez mais secularizado, me assemelhando ao mundo, não tendo diferença alguma no meu jeito de ser e falar e vestir e comer e agir com relação aos incrédulos. Então, quer dizer, a gente pode estar incorrendo nos mesmos erros do passado dos nossos antepassados, do nosso povo. Então é muito importante que pensemos isso. Nós sabemos que a música religiosa, a música sacra, ela precisa ser completamente diferente dos outros estilos musicais, né? Há séculos atrás, filósofos como Aristóteles, né, Platão e Sócrates já entendiam que a música causava diversas influências nos ouvintes, né? E que era um excelente meio de influenciar e comunicar às grandes massas. Então a música ela é uma arma poderosa. Portanto, pode ser poderosa para o bem ou como para o mal, né? Aristóteles disse: a música pode educar ou deseducar o indivíduo, né? Platão falou: qualquer inovação musical é cheia de perigo e deveria ser proibida. Quando os estilos de música mudam, mudam-se comportamentos. Eu vou ler essa parte novamente. Quando os estilos de música mudam, mudam-se o comportamento, né? E nós sabemos que há registros de que revelam, né, que tanto Platão quanto Aristóteles eles percebiam o declínio musical na Grécia, não é? E consequentemente também a moral da nação contra as influências musicais, né? Então, a mesma fala que eles disseram no passado, nós podemos também aproveitar para os nossos dias, né? O psiquiatra Augusto Cury, acho que todos aqui conhecem, ele disse: na pós-modernidade, todo mundo quer ser igual, né? Então, quando se fala que devemos ser diferentes no vestir e no comer, e no proceder, e no falar, e na música, as pessoas ficam como assim, né? Diferentes? Nós temos que ser tão diferentes assim que nós temos que voltar no tempo não sei de quem para usar a música não sei do que? Temos sim. Temos que ser diferentes, não é? O cristianismo é um lugar onde nós perdemos qualquer semelhança com o mundo, né? Aquele texto que me chama muita atenção: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a nossa conduta é diferente. Mas eu tenho medo de parecer ser do outro planeta. Mas nós não somos daqui mesmo. Nós não pertencemos, nós somos forasteiros. Estamos aqui só de passagem mesmo, né? Mas tem muita gente que tem dificuldade de entender que precisamos ser diferentes. Diz que não há nada desfavorável em ser diferente.
Sabe, queridos, nunca se viveu um tempo em que há tanta confusão e crises em todas as esferas, em todos os aspectos, crise de identidade, as pessoas estão confusas, né, andam confusas, como essa que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, coisas que são verdades são tidas como mentira, e coisas que são mentiras são tidas como verdade, né? Nós vivemos a era da falsidade, da mentira, do fake news e de tudo por aí afora. E é um desafio para o cristão agora, deste século, né, desta década, não é? Manter os princípios, manter aquilo que ele tem aprendido, não é? Hoje o apelo de você ser igual ao outro é muito forte, não é? E daí nós vamos perdendo a nossa identidade e vamos ficando semelhantes, mas semelhantes ao mundo, não a Cristo. E isso é preocupante. Nós devemos refletir sobre isto. Qual deve ser o nosso comportamento quando ouvimos uma música na igreja? Nós devemos nos focar na roupa de quem está tocando, na qualidade sonora da música, enfim, não é? Você presta atenção na letra da música, você se foca no que a música quer te transmitir, não é? É muito importante que a gente se mantenha focado no conteúdo daquela música. Agora, queridos, eu não estou falando de qualquer música. Eu estou me referindo à música cristã, genuína, a música sublime, a música solene, a música de louvor, a música que expressa os mais nobres sentimentos, a música que eleva, a música que nos direciona, que nos aproxima de Deus, não é? A música que nos faz sentir Deus dentro de nós. Então, esse tipo de música nós devemos prestar atenção quando entendemos o contexto da letra, é fundamental, porque disse Santo Agostinho: quando me acontece ficar mais comovido com a voz ou com o som do instrumento do que com a mensagem, confesso que ofendi gravemente a Deus. Nesta hora eu preferia não ter ouvido aquela música, não é? Interessante esse pensamento. Esse pensamento aqui é muito interessante. É lamentável constatar que as atuais formas de louvor que observamos nos templos cristãos estejam proporcionando o gradual desaparecimento dos corais, bem como proporcionam a depreciação dos músicos instrumentistas pelo excessivo uso do playback. Amigos, esse é um dos problemas seríssimos. A gente tem visto que a igreja, em geral, em modo geral, as igrejas evangélicas, ou grande parte delas, né, tem se transformado num cemitério de talentos enterrados, um gigantesco cemitério de talentos enterrados. Porque já não se estudam mais instrumentos musicais. Eu não estou dizendo que todas, isso aí, vamos ser bem claros. Há igrejas que valorizam muito o instrumento ao vivo, o culto ao vivo, a música ao vivo, como a Igreja Cristã Congregacional do Brasil, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus. São igrejas que primam ainda pela música ao vivo, mas há outras igrejas, muitas delas, não é? Optam pelo playback, porque o playback já vem tudo pronto, na zona de conforto, você só clica ali e você ensaia a música. Quer dizer, é algo muito, muito enlatado mesmo, muito artificial. É muito triste isso, não é? E isso acarreta uma série de problemas, porque a igreja que utiliza muito playback, não há músicos que tocam. Você pode perceber o púlpito limpo ali, não é? A plataforma limpa, não tem nada, só as cadeiras mesmo, um belo vaso com flores, o púlpito mesmo, onde o preletor
aborda o sermão e, enfim, só esses acessórios mesmo e mais nada. Você não vê músicos tocando. Isso é lamentável do ponto de vista espiritual, cultural. Isso é um atraso cultural, educacional, sem precedentes. Ver igrejas com púlpitos limpos ali, só praticando o sistema eletrônico de playbacks. E o canto também, a mensagem musical tem sido muito focada, repare bem o que eu estou dizendo, muito focada para a apresentação individual. Quer dizer, as pessoas têm ido muito fazer mensagens musicais individuais. E aí lança-se por terra a beleza, a suntuosidade, a solenidade, né, de um coral, de um quarteto, no mínimo de um dueto, não é? Então é lamentável, é uma das maiores tristezas da minha alma, igrejas com membros que não sabem tocar instrumentos, porque não são incentivados para tocar instrumentos, porque o playback tem tomado o lugar do talento destas pessoas, né? É a tecnologia que rouba, não é? O talento das pessoas. Então vamos pensar um pouco nisso. Eu acho que dá para mudar, eu acho que dá para a gente reverter essa situação, né? Na nossa comunidade, pelo menos, estimular mais o aprendizado musical com instrumentos, que não é difícil. Hoje, a pedagogia musical, a didática musical, pessoas que têm excelente formação em licenciatura na área de música, tem visto que se pode aprender um instrumento com mais facilidade do que há anos atrás, onde as regras de ensino eram outras. Agora você consegue aprender de modo fácil, rápido, a tocar um instrumento musical. Então é muito interessante que a gente preste a Deus um culto vivo, com música ao vivo, porque Deus é um Deus vivo, não é? Então essa música eletrônica e artificial tem tomado conta das nossas programações, dos nossos louvores, dos nossos cultos, e isso é extremamente lamentável, dói na alma, e creio eu que estas coisas podem ser revertidas. É muito interessante nós entendermos uma questão importante. Quando alguém vai na frente para cantar ou tocar, esta pessoa tem que ter a consciência de que ela vai representar a congregação diante de Deus. Para Deus não existe louvor individual. Mesmo que lá na frente seja uma pessoa que esteja cantando, que não é muito aconselhável, ou tocando, o certo é um número maior, não é? Mas mesmo que as apresentações estejam acontecendo lá na frente, não é? A igreja, juntamente com os músicos que estão tocando, adoram a Deus. Adorar a Deus é muito mais abrangente esse conceito do que abrir a boca e tocar um instrumento. Adorar a Deus é muito maior que isso. É você amá-lo, ter comunhão com Ele, você adorar em espírito e em verdade, não é? Se humilhar diante dos seus pés. Então louvar a Deus é isso. A palavra louvar não está atrelada nem tanto ao louvor, mas são homenagens que você presta a Deus de diversas formas. Então qual é o correto? Quando a música está sendo apresentada ali, quer seja vocal ou instrumental, a igreja deve estar em espírito de oração para que Deus aceite aquele louvor, para que assim todos que estejam debaixo daquele telhado, daquele templo, daquele prédio, sejam abençoados pelo louvor, não é? Então é importante que nós ensinemos isso para a igreja. Não custa nada pegar o microfone antes da música tocar, você dizer isso em poucas palavras, não vai levar 30 segundos. Queridos, o louvor ele nunca é individual. Vocês daí do banco e eu daqui tocando, juntos vamos rogar a Deus para que Ele aceite este louvor.
esta música que vai ser executada agora neste momento, para que assim, desta forma, possamos receber sua bênção. Então, ore, esteja em espírito de oração enquanto eu estou tocando ou cantando aqui da frente. Vamos louvar ao Senhor juntos? Pronto, daí após essa fala, você começa a sua performance. Então, é muito interessante que a gente entenda esse detalhe importante, bem importante, a respeito de como o louvor deve ser feito. A música não pode chamar atenção para ela. Tudo ali deve ser chamado a atenção para Deus. A música deve conduzir à adoração e à grandiosidade de Deus. Nós temos visto e entendido que as características da música sacra, ritmo, som, harmonia, né, entonação, apresentação, tudo, roupa que eu me apresento, deve refletir o caráter de Deus. É muito importante que tenhamos sempre em mente este conceito. As músicas, ao contrário da que nós vimos agora, música sacra, as músicas contemporâneas, né, dão a ideia de uma intimidade sem deixar claro de quem estão falando, se é uma declaração de amor para uma outra pessoa humana ou se estão falando com Deus. Não sei se já repararam, mas há muitos tipos de músicas que a letra é de caráter confuso, muito confuso. Você não sabe para quem exatamente a pessoa está se expressando, não é? Porque eu te quero, porque eu te amo, e isso e aquilo outro. Aí você não sabe se a pessoa está se agradando com uma outra pessoa, não é? Ou está falando para Deus, porque é uma forma muito vulgar de se dirigir ao Deus eterno, né? Então a gente vê aí uma forte influência de vulgarizar a música, né, sacra, a música de apresentação para Deus. O nosso gosto musical define exatamente aquilo que a gente vai dar valor e aquilo que a gente vai desprezar. O gosto musical me ajudará a ser obediente ou desobediente. Porque o gosto é o resumo da minha vivência de vida. Foi por isso que eu comecei a fala dessa noite perguntando para os senhores quantos costumam ir ao teatro, quantos já tiveram contato direto com a música erudita, já foram ver de perto uma orquestra tocar, alguém na família que toca algum instrumento, você mesmo já teve contato com algum instrumento musical em alguma parte da sua vida, você toca algum instrumento, o quanto que você já sabe ou pode falar alguma coisa a respeito da vida de Mozart, de Beethoven, não é? O que é uma sonata, o que é um prelúdio. Então, qual é a nossa vivência a respeito da música erudita para que eu possa me situar, não é? Possa tomar as decisões corretas e optar pelo que é bom. Como é que eu vou gostar do que é bom se eu não sei exatamente o que é bom? É por isso que eu gosto muito, mas muito mesmo, de comparar a música com a alimentação, não é? Quando nós estamos com um paladar direcionado a gostar de uma comida nada saudável, né? Os fast foods da vida, quando nós nos deparamos com os conceitos da comida correta, da alimentação correta, adequada, a primeira barreira que a gente encontra para mudar de regime alimentar é gosto, paladar, não é? Por isso que muitos precisam fazer a desintoxicação, ou seja, tipo um jejum com líquido ali por vários dias para poder desconstruir, deseducar, não é deseducar, mas desfazer daquele gosto equivocado, errado, tendencioso, maléfico e começar a gostar do que é bom.
Então, o nosso gosto define quem somos. Por isso que eu comecei aquela pergunta lá, não é? É importante a nossa vivência com a música erudita, a nossa frequência a lugares onde essa música é executada, é praticada, que aí eu não vou mais estranhar o inário. Tem muita gente que estranha o inário, né? Desconhece o valor das músicas que estão ali, por não ter essa experiência com a música erudita. Aí é óbvio que vai estranhar, é óbvio que vai, não é? Não vai dar o valor, correto? E é tão maravilhoso a experiência de ir para o teatro e você ouvir a música ao vivo ser executada pela orquestra. Você se sente assim, em outra esfera, não é? De sentimentos e de sensações, porque é magnífico, uma bela orquestra tocando muito bem seus instrumentos, você vê as pessoas aplaudem no momento certo, você começa a aprender, a entender que a música se divide em várias partes, e quando aquela parte primeira termina, você se mantém em silêncio esperando a segunda parte, ou seja, só vai aplaudir ao final daquele concerto inteiro. Queridos, é isso que a gente precisa, aumentar ou refinar os nossos gostos, não é? A música sacra, ela não está em harmonia com os gostos da maioria de nós, porque o problema não está na música, como o problema também não está na alimentação restrita e maravilhosa, curativa, regenerativa de Deus. O problema está em nós que não temos o gosto à altura para começar a dar valor e gostar, colocá-la na boca e dizer, nossa, que torta gostosa, não é? Que salada muito bem temperada, muito bom. Então, como é que eu vou dar valor em algo que eu não me preparei para gostar daquilo? Não é? A música erudita, ao contrário da música popular, ela não te força a gostar dela. Você vai namorando, você vai convivendo, você vai... Por isso que é um amor assim bem maduro, porque você vai gostando pouco a pouco. À medida que você ouve, vivencia, você vai gostando daquilo, não é? A música popular não. Ou você gosta, porque ela toca tanto nas rádios que você acaba, não é? Já diziam grandes pensadores que algo que parecia proibido numa geração já se torna aceitável na próxima geração que virá. Ou seja, nós vamos afrouxando as regras, nós vamos nos rendendo àquela insistência repetitiva da música sendo tocada na rádio, no ônibus, no carro, na rua, no supermercado, no shopping. Você ouve aquilo tanto que você acaba se acostumando. No início que você ouve aquela música, você diz, nossa, que música horrorosa, mas depois você escuta tanto que ela não é mais horrorosa. E você já começa a aceitar. Essa é a imposição hipnótica da música popular. Coisa que a música erudita não faz isso em você. Você precisa gostar dela. É você que tem que chegar até ela e dizer, olá, eu me chamo fulano de tal, quero te conhecer, quero te escutar, quero te entender. Então, é isso que está faltando para cada um de nós. O que é belo e o que é bom, muitas das vezes não está em harmonia com os nossos gostos. E a culpa não é da arte. A culpa é nossa que não sabemos apreciar esta arte. Não é? Não temos senso estético correto, apurado. E isso dificulta muito, querido. Dificulta muito você ter olhos e ouvidos para apreciar o que de fato é bom. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela oportunidade, por mais essa oportunidade. Agradeço a Deus pelo privilégio e oportunidade. Obrigado pela vossa paciência, pelo contato pessoal de muitos dos nossos queridos, mas muito mesmo. Isso vai me alimentando ao longo do dia. As pessoas nos procurando no privado e nos dando o privilégio da sua opinião, do que tudo isso está causando na vida dessa pessoa, e eu louvo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Que possamos meditar em todas as frases e pensamentos dessa pequena coletânea de pensamentos que nós analisamos hoje,
para que entendamos que é importante que a gente comece a desenvolver e refinar nossos gostos. O nosso gosto auditivo, não é? Para que nós possamos dar valor àquilo que é preciso ser dado valor. Deus abençoe a tua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês e a nós também. É o que nós agradecemos e pedimos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Oremos. Senhor Deus, obrigada por mais essa aula incrível que nós tivemos a oportunidade de ter hoje. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, e que essa mensagem possa encontrar um lugar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos gostos, e que nós possamos permitir que o Teu Santo Espírito refine o nosso gosto musical, para que nós possamos influenciar outras pessoas também a experimentarem o que é a verdadeira adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.